Olá pessoal, eu não estava planejando fazer esse vídeo hoje, mas eu decidi fazer porque eu estava com saudade de gravar aqui pro canal. Hoje eu estou arrumando as coisas para a mudança, porque eu estou me mudando daqui para outra casa ali, umas ruas aqui embaixo. Mas eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu já tinha respondido a prova de linguagens do primeiro Enem Digital, esse do ano passado, de 2020, e eu quero compartilhar aqui com vocês o meu resultado nele. Está meio corrida, estou esperando o pessoal vir aqui do caminhão pra gente mudar. Eu já comecei a organizar algumas coisas, eu já separei nas caixas, já guardei algumas roupas. E agora vamos falar sobre a prova. Na verdade eu tô esperando o cara, porque era pra ele ter vindo 9 horas da manhã, só que ele não veio. Então eu fiquei aqui meio sem fazer nada, então eu decidi gravar para ocupar o meu tempo. Já são 11 horas da manhã e ele até agora não chegou. Estou esperando a mensagem dele aqui. E ela pode chegar a qualquer momento. Eu senti falta porque nesse digital não teve frase na capa, aquela frase que a gente transcreve. Então não teve, então eu já vi essa diferença, já senti essa falta, porque aquelas frases eram engraçadas. Eu sempre acabava rindo um pouco com elas, porque elas tinham uma mensagem engraçada e interessante muitas das vezes. E muito relativa à nossa condição na hora da realização da prova. Então eu me identificava muito com aquelas frases. No total, das 45 questões de linguagens do primeiro dia, eu acertei 32, porque eu achei um pouco mais difícil do que o Enem presencial que eu realizei lá na escola. Esse Enem digital eu fiz aqui na minha casa mesmo, só para treinar e ver como é que estava a prova. E eu achei um pouco mais difícil porque talvez eu esteja me sentindo nesses últimos tempos um pouco sobrecarregado demais. Então eu acho que esse estresse social pelo que eu estou passando dificultou muito a realização da minha prova. Então esse foi um dos aspectos principais que ficou bastante evidente para mim, que é a nossa saúde mental. Quanto melhor ela estiver, melhor o nosso desempenho também será. Porque no Enem físico que eu realizei lá na escola, mesmo com todas as pessoas ao redor de mim, eu ainda acertei 35 questões dessas de linguagens. E aqui sozinho na minha própria casa eu acertei 32. Talvez a prova estivesse mesmo um pouco mais difícil, mas eu acredito que tenha sido nesse meu estado emocional mesmo que mais marcou esse meu desempenho. Mas teve uma diferença porque nesse Enem digital eu consegui acertar todas as questões de inglês, então eu fiquei bastante feliz porque eu tenho me empenhado bastante nisso. E essa foi uma das primeiras vezes que eu acertei todas as questões de inglês assim, em sequência, sem nenhuma dúvida. Nem fiquei com dúvida na hora de marcar as questões, porque elas estavam bastante fáceis para mim e eu fiquei bastante feliz com isso. Por isso que é extremamente importante tentar controlar bem o nosso emocional, não só para a realização dessas provas, desses vestibulares, desses exames todos, mas para a nossa própria vida, porque isso faz muita diferença, muito mais do que até o próprio conhecimento dos fatos, os próprios conhecimentos teóricos. Os nossos sentimentos são muito mais importantes. Eu fiz essas anotações enquanto eu estava respondendo as questões e agora vou estar comentando todas elas aqui para vocês. Foi a primeira vez que eu fiz essas anotações escritas enquanto eu realizava a prova, então eu gostei bastante. Eu não fiz só essas, eu fiz mais algumas e eu gostei bastante porque eu gosto bastante de escrever tudo que vai passando pela minha cabeça no momento que eu estou realizando as questões, porque depois a gente acaba esquecendo, então é melhor fazer bem na hora mesmo. Uma das principais diferenças que eu vi nesta prova com relação às anteriores foi porque nela teve muito mais questões falando sobre as condições sociais das mulheres. Então, teve muita conquista de direito e, mais do que isso, teve a participação ativa delas na sociedade, no mercado de trabalho e em tudo mais. Então, nessa prova teve muito mais questões sobre mulheres do que nas anteriores. E eu achei interessante porque, geralmente, todos os textos, a maioria dos textos que eu lia, realmente eram de homens. Então, há realmente uma grande predominância de textos e de ideias de homens. Então, é interessante fazer essa mesclagem, sim, porque elas fazem parte da nossa sociedade também. Olha que legal, eu comprei uma manteiga de cacau por R$ 2 e eu vou passar agora porque meus lábios estão um pouco ressecados.
Ok, eu já passei, deu pra perceber alguma diferença, mudou um pouco, eu acho que ficou um pouco mais brilhante. Eu não vou mostrar aqui, passando para vocês, porque eu acho que é melhor não. Então teve algumas questões também sobre a economia de recursos, que eu achei interessante colocar em linguagens, porque esse é um tema geralmente que vai para humanas, mas esta área da economia também é uma área muito linguística. Então eu achei muito interessante eles terem colocado isso na parte de linguagens, porque ele tem uma relevância social, porque eu acho realmente que nós acabamos gastando muito mais dinheiro do que nós precisamos gastar, então tem que haver um maior diálogo sobre isso realmente. E expandir para a linguagem é realmente interessante. Porque a linguagem empodera as ideias. Esse vídeo só vai poder ter 6 minutos e 39 segundos de tamanho. Ele está parando a gravação, então já tem 6 minutos, então eu vou correr aqui. Eles citaram It, a Coisa, que é o filme, o livro do Stephen Hawking, e que eu quero ler. Citaram Porta do Fundos, e também citaram um texto sobre o contrato, um jornalista de fofoca. Então eu acho que isso está muito alto. Agora aqui também eu senti falta de poemas porque nas outras provas anteriores que eu estava realizando tinha muito mais poemas. E nessa prova não teve tanto. Principalmente os do século passado, os séculos anteriores, nós temos muitos poetas interessantes aqui no Brasil. E também eu senti falta de poetas de outros países. Praticamente não teve, então eu senti muita falta disso e que eu gostaria bastante que tivesse mais.